Parceiros B, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais uma edição do nosso podcast hoje. Essa é a nossa segunda temporada, a gente começou no episódio passado com o Rafael Portal e hoje a gente está aqui na Story Produtora, a produtora dele, trazendo mais uma convidada, na verdade mais um casal de convidados muito especial, que já estou devendo desde a temporada passada, né, doutora? Já deviam ter vindo aqui. Então, muito obrigado pela presença, doutora Lorena, Thiago, meu amigo. Prazer. Eu que muito obrigado agradeço. por estar aqui, compartilhando esse momento comigo. Já conheço vocês há um tempo e gosto muito da história de vocês. E vou ficar muito feliz de compartilhar isso com o pessoal aqui. Legal. Bom, primeiro quero agradecer aí a oportunidade, né, da gente estar aqui, batendo esse papo, contando um pouquinho aí da nossa trajetória. Com certeza, é um prazer estar aqui, né? Conversar um pouquinho, contar umas histórias. E vamos que vamos. Muito bom. E primeiramente, como foi que vocês se conheceram? Então, quer contar, amor? A gente se conheceu através do Tinder. Rede social na veia, tá vendo? Desde então. Pois é, através do Tinder. Na época a gente vinha na carreira solo aí, né? Vinha solteiro. E o Tinder era ótimo, né? Para conhecer pessoas e tal. Ele tava no Tinder ali a todo vapor. Eu entrei, né, por acaso. Por lá. Essa é a história que conta por aí. Né? Eu entrei por acaso, mas aí ele tentou me enrolar, na verdade, tentou me chamar para um show, né? Mas deu tudo certo. Eu não fui pro show, eu preferi ir no encontro, de fato. Deu certo, Mas né? o Tinder deu super certo. Estamos casados. Já fica a dica aí para todo mundo que tá Há 8 anos nisso, né? 8 anos juntos. Muito bom. E assim, desde sempre vocês já empreenderam juntos ou não? Então, na verdade, a gente teve um primeiro negócio, né? Que foi a Arena. Sim. Que, na verdade, era o Thiago que tomava a frente mais na época, né? Eu tinha um emprego. Na época não foi nada assim muito... Eu gosto de futebol, então era algo que eu pesquisava. Na época eu vim estudando para concurso, então precisava ter, né, alguma renda, algo para... Né? Então apareceu a oportunidade, a gente meteu a cara e as coisas foram acontecendo. Sim. Foi, inconscientemente, sim, né? Não era Sim, algo, nunca sim. tinha... Nessa época, eu nem pensava em entrar para estética. Sim. Eu tinha o meu emprego fixo ali, né? Carteira assinada e tudo mais. Mas eu acho que já tinha aquela vontade de empreender. Isso ela estava estudando. Estava estudando. Então, na época, essa arena era um galpão que tinha um campo já pronto e tinha um apartamentozinho. Então, ali morava, né, o rapaz que trabalhava para a gente e tomava conta. Não deu certo, a gente pensou, na verdade eu pensei, né? Vou para lá. Quando eu falei vou para lá, eu falei, não. Você não vai sozinho. Olha, Nós vamos. Aí já foi o primeiro test drive. Já. Ali Foi o negócio importante. foi punk, né? Caraca, Foi importante, mas foi Eu importante. sempre sugeri pra minha noiva pra gente ter um test drive lá no... É importante o test drive para você ter Vale a pena. certeza. Vale a pena. É lógico, vocês não montaram uma arena sem recurso nenhum. Vocês já vinham juntando uma poupança? Como é que vocês estavam fazendo? Como foi? Não, Tô tentando aí- lembrar aqui. Na verdade, eu tinha uma reserva, a gente usou. E, na verdade, a sogra, a mãe dele, emprestou Entendi, pra gente também. entendi. Foi Acho isso, que não foi a venda foi? da casa em Brasília. Foi. Vendeu a casa em Brasília e ela repartiu. Assim. Entre os tá, filhos. entendi. Foi isso, verdade. Pegou Aí essa parte. startou Foi. apareceu a oportunidade de comprar. Que era algo que eu procurava, né? Entendi. Porque como eu estava estudando, toma muito teu tempo. Tinha que ter uma fonte de renda. Então foi preciso, tem que entrar algum dinheiro. Uhum. E ali eu vinha pesquisando, eu tinha vontade, eu gosto muito de futebol, então foi, Sim. pode ser uma área que eu, né, Só que identifique. eu entendo zero, né? Eu entendo só que zero ela de tem futebol. muito na veia o negócio. A Sim. família dela é de negócio, né? É É. comerciante, assim, né? Família Então, empreendedora. família empreendedora. Então ela tem isso não só ela, né? As irmãs também. Na veia, assim. É verdade. É algo natural, entendeu? Eu acho até que foi isso. A arena em si, a gente achou melhor encerrar, né? Chegou um momento que... Não deu certo. Assim, daria certo se continuasse, mas eu acho que não foi muito o nosso perfil mesmo. Sim. E aí... Não dá pra ganhar escala também. Né? Sim. Não, e assim, Precisa eu acho montar que assim uma super rede. valeu de experiência. Claro. Com certeza. Né? Experiência com várias situações. Pessoas ali trabalhando, né? Então, pensar mais estrategicamente no negócio. Uhum. E aí, eu acho que uma dessas situações de ter essa veia empreendedora, de negociar, de vender e tudo mais, eu acho que estava me deixando muito incomodada de estar só atuando na área técnica e ficar meio longe de tudo isso. Sim, de lidar com o público. Exato. E aí, Exato. e aí vocês arrendaram então a arena? Na A verdade, a gente era um local pronto, Sim. a gente pagava aluguel pro cara, a gente fechou
Ah, tá. E ele seguiu, enfim, levou para outra pessoa. tá. Eu não montei, né? Entendi, não montou do entendi, zero. entendi. Já era um local pronto. Então não foi também um Isso. custo de capital muito alto Não. para entrar, Não, né? foi Não, baixo. tranquilo, Foi né? baixo, foi baixo. Entendi. E assim, era muita dor de cabeça, assim. Aí chega um ponto que você fica, sério, tanta dor de cabeça para um retorno Sim, não tão bom, tão então bom. a gente pesou E bem. às vezes dá achou melhor. confusão, É. que é bem complexo. né, essa Tem que questão, ver o assim. que vale a pena, né? Sim, eu Tem que sei. ver o que vale a pena. Só que aí, nesse meio tempo, a gente conseguiu mudar para um apartamento ali na BR. Foi. Foi onde ela começou a fazer os atendimentos. Verdade. Bacana, começou no apartamento. No quarto de casa, inclusive Caraca, do Theo. bacana, É, bacana. Na época Bacana. que eu estava fazendo a especialização, porque para minha formação, obrigatoriamente, eu tenho que fazer após, né? A Sim. especialização. Aí eu comecei com coisas mais básicas que eu já poderia estar fazendo. Aí tinha o apartamento era de 2 quartos. É engraçado, porque as pessoas enxergam hoje e vem logo o julgamento, né? Do tipo, é rica, ganhou tudo do pai e mãe, de pai e mãe, Sim, sim, né? sim, sim. E aí, quando eu tinha alguém para atender, eu trabalhava normal. Então, normalmente eu atendia ali no sábado à tarde ou no domingo. Afastava a cama do Theo, organizava, montava uma maca. E ali a gente começou. Aí eu comecei a fazer procedimentos básicos, claro, né? Era no quarto. Mas você já tinha demanda para isso, então. Então, comecei, na verdade, Isso com era uma família, né? pessoas próximas. Sim, Minha mãe, minha irmã, amiga, colega do trabalho. sim. Aí ia marcando, ia fazendo. E nesse momento da especialização, eu ainda não tendo essa visão da rede social, eu já comecei a soltar na rede social. Caraca, bacana. E aí a gente sempre trocava Tava muito, começando né? esse boom também, né? Sim. Era o que isso, 2016? Foi em Não, já era 2000, 2018, eu acho. 2017 e 18, foi. 17, 17 e 18. Aí Isso já tava mesmo. bem forte, então, né? Tava Já crescendo o estava negócio. bem forte, só que eu não usava a minha rede social. Tanto a minha rede quanto a dele eram fechadas e amigos e família ali lazer, né? mesmo, Era para pra- lazer, como muita gente ainda utiliza, né? Só que eu sempre tive em mente, todo mundo conhece a Lorena Macedo como farmacêutica do segmento magistral, de farmácia de manipulação. Ninguém me conhece da estética, então eu ia para pós, eu postava foto, era vídeo estudando. Eu comecei a soltar conteúdo básico de limpeza de pele, de importância de cuidar da pele, nananã, skincare. Comecei a ir soltando isso devagar, soltava também a gente no pessoal, né? Aquela É porque coisa. a galera não quer ver seu trabalho. Não. também. Não. Quer ver a tua Querem ver vida o teu dia a pessoal. dia, É. né? Rotina. Cada O vez que mais. menos querem ver é o trabalho, na verdade. verdade. Porque querem se conectar bem, né? Então, tu tem que Sim. trazer coisas mais pessoais mesmo. Legal. Aí o primeiro casamento de vocês, então, foi lá na arena já, porque que quando casa, né, sociedade é casamento. né? É isso mesmo. Aí foi uma experiência muito boa, morar junto antes de casar também. porque Rapaz, Test Sim. drive? Test foi, drive. olha, foi criações- punk, viu? Criações diferentes, Foi manias. punk, né, amor? A gente vai Só ficando conhece velho, quando- vai começando a ter, né? Essas coisas de velho, sabe? A pia tem que estar arrumadinha ali, sabe? Sério, foi punk. Nesse momento, olha, a gente se dava super bem no namoro. Mas quando a gente Ela foi morar junto, foi um momento assim Quero que, não, tipo hein? assim, um copo que eu deixava na pia, ele fazia uma briga. Uma camisa que ele Lava o deixa. copo. Uma camisa que ele deixava na cadeira, eu fazia uma briga. Se tá na cadeira, não tá suja, né? Verdade. Outro já dia dá até pra mandei usar, um dá vídeo pra pra usar. ela que o cara chegava em casa, ele chegava com a camisa e pensava assim, não tá tão limpa pra ficar no guarda-roupa, não tá tão suja pra ir pra máquina. Fica onde na ele cadeira. vai? Na Na cadeira, cadeira, pô. na cadeira. Só que aí, Lá é tem mais engraçado, uma, né? meia, por exemplo. Exato. Eu continuo deixando a minha louça na pia, que ele lava, e ele continua deixando as camisas na cadeira, eu vou É, lá e recolho. A gente abstraiu. Então, Já não, vai. a gente aprendeu a conviver Aí, com a situação de cada um. E é isso, porque a gente não muda 100% o outro para se Claro. adaptar ao nosso jeito. Assim, não, né? não é que seja tipo, ela ficou lá. Não, tá bom. Não, tu ainda fica. Né? Mas tá bom. Tudo bom. bem. Eu recolho as roupas e ponho para lavar. E aí, então, desde o quarto de casa, aí foi crescendo essa vontade de empreender. cada vez mais. Aí começou lá no quarto de casa, né? E aí eu terminei a especialização. Logo quando eu terminei, eu comecei atendendo em um local em Belém, Só clínica uma- parceira. Só uma dúvida, assim, essa questão da especialização, tem muita disponibilidade dela em Belém? Já tem agora. É, Na foi época só- que eu fiz, era só Foi a um primeira local turma, que não foi? tinha. Foi a segunda turma. turma. Era só um local que tinha. Hoje já tem várias Quanto instituições. tempo? 2 anos, mais ou 2 menos. anos. 1 ano e meio, 2 anos. Entendi. Também depende muito da especialização, né? De qual que tu tá escolhendo ali. Na época eu não tinha muitas opções. Aí foi... Acho que foram 19 meses, 20 meses. Perto de 2 anos. Entendi.
Aí começou numa clínica parceira. Aí comecei atendendo numa clínica parceira aqui, só que a demanda era minha. Eu levava a minha demanda, eu só usava toda a estrutura dela, porque eu tinha muito aquele receio de como é que eu vou começar com um custo fixo alto de aluguel, de energia, de internet, se eu não tenho essa demanda ainda, né? Então, muito aquele receio. E aí... Precisava fazer o nome antes. Né? Isso, fazer o nome, posicionar, enfim, né? Toda essa situação aí da rede social, principalmente para ficar conhecida. E aí atendia numa clínica em Belém e numa clínica em Castanhal. Na verdade, em Castanhal era num salão, só que ela tinha uma sala de estética, né? E aí eu atendia lá. Comecei lá, principalmente a entender um pouco mais sobre a questão da rede social, porque Castanhal, eu sou de Castanhal, né? Eu nasci lá. É movido por influência digital, assim. É incrível lá, incrível. Então foi quando até me abriu mais os olhos. Eu acho que é a virada de chave, assim, para essa parte da rede social, né? Social. Verdade. Foi lá mesmo que eu comecei a perceber muito essa necessidade. E aí a gente até fala, hoje olham, ninguém imagina, né? Que a gente acordava cedo, 5h30 da manhã, 6 horas, era ele me deixando lá na BR com uma mala enorme de produto para eu ir de van para Castanhal, para atender lá. E assim a gente fazia toda semana. E tipo, foi um desafio muito grande para largar a estabilidade? Foi. Eu dei uma leve surtada, né? A ansiedade, ela veio. Porque, assim, é uma decisão muito grande. Na época, a gente falava, porque como ele estava estudando para concurso, e, claro, eu estava apoiando, a gente não tinha uma outra fonte de renda, né? Então, era só a minha carteira assinada. De tu pensar assim, eu sei quanto a gente tem por mês para a gente viver em cima daquilo. Só que eu cheguei numa situação que eu não aguentei mais. E aí, graças a Deus, ele me apoiou sempre, mesmo enxergando toda essa dificuldade. Talvez no íntimo ele dissesse, amor, tem certeza que tu vai largar isso? Né? Não sei, mas ele me apoiou, porque ele viu que eu não estava feliz, que eu não estava satisfeita. E a gente tem muito um negócio assim de... Sabe aquela coisa que tá passando na tua frente, aquela oportunidade, tu fica... não vou deixar ela passar, né? Vamos tentar. Se não der certo, não deu. Tentou e vida que segue, pelo menos experiência tu ganha daquilo, né? Exatamente. Então a gente pensa muito nisso. E é incrível como as coisas vão acontecendo, assim. Tipo, por exemplo, hoje a gente olha para trás e parece que as coisas foram encaixando, assim, entendeu? Mesmo sem, talvez, a gente planejar tanto, né? Foi acontecendo, assim. Deus vai agindo, né? Eu acredito muito nisso. Assim. Também acredito. Não é por acaso, né? Com certeza. E aí ficou Castanhal, Belém? Castanhal, Belém, atendia lá na semana, 2 dias na semana, atendia aqui. Aí passou um ano, aí isso foi 2019 todo. Aí, janeiro de 2020, resolvemos alugar uma sala pequena, na qual eu dividia com uma colega. A gente pegou essa sala pequenininha de 25 metros quadrados e dividimos em 2 salas de atendimento e uma recepçãozinha ali, uma sala de espera. E ali eu comecei. Janeiro... a rede social já estava forte, já estava começando. Forte assim, não, mas eu estava trabalhando, né? Pro que era antes, era algo muito bom, né? Na nossa visão na época, tá ótimo, né? E aí, isso foi janeiro de 2020, né? Criamos essa coragem. O que a gente fez? A gente olhava, eu tinha tudo planilhado, né? Eu fazia tudo, planilho tudo, gosto de enxergar tudo, cálculo, valor, esses negócios, tudo. Tinha tudo. Aí eu olhei assim, eu falei, bom... Esse ano, todos os meses, o valor que eu repassei para as clínicas que eu atendo, dava para eu pagar um aluguel. Nanana. Aí, quando eu enxerguei isso, eu falei, já dá. Aí a gente foi, aí montamos. Muito boa essa visão. Pois é, porque eu falei assim, já dá para pagar o aluguel e tal, ainda vai sobrar mais. Tipo, vai ficar mais. Só que o detalhe, a gente não tinha o dinheiro para começar. Não tinha. Não tinha nada disso. Não, nem para... Desde lá do quarto. Nada. Foi tudo cartão de crédito. Cartão de crédito. Mas assim, o cartão de crédito é muito bom, né? Sim. Para quem sabe usar. Exatamente. É um crédito que o banco te dá sem juros. Exatamente. Não, e eu sempre fui muito, eu digo que levemente desesperada. Meu nome tem que estar limpo, tudo certinho, pago em dia. Ele sabe que quem faz todos os pagamentos, quem cuida de tudo isso é ele. Então, assim, hoje, graças a Deus, eu confio. Mas quando era eu que fazia, era um desespero. Eu gostava de pagar antecipado aquela coisa. E tem que fazer muito correto. Tanto é que, claro, eu tinha um bom limite em cartão de crédito, né? Então, a gente conseguiu ir fazendo dessa forma. Fizemos a reforma, tudo, janeiro de 2020. Aí,
Veio a pandemia em março de 2020. Aí bateu o desespero. Um leve desespero. Mas já era lá no... Não, era ali na Era na Marise Estrela, Barros. Marise Estrela. Barros. Isso mesmo. Marise Barros. Num prédio menor. Entendi. Aí vocês começaram lá. Foi, começamos lá. Janeiro, fevereiro, março veio a pandemia. E aí, tudo certo, né? O custo fixo ainda era baixo. A gente negociou o aluguel, liguei, entrei em contato, negociamos e tudo. Negociei alguns boletos de material, de produtos, né? Mas até então tudo tranquilo. Aí eu tive a ideia, logo no começo da pandemia, eu falei, meu Deus, como é que a gente vai ficar sem dinheiro? Porque a gente trabalhava, entrava e ali ia, né, girando. Fiz um voucher. Um voucher com os procedimentos mais em conta para a pessoa comprar, garantir e fazer depois da pandemia o procedimento. Menina, eu lembro que desse voucher, aí eu ainda lancei assim, ainda fiz uma arte para stories, eu mesmo no Canva fiz. Olha, amor, tá gostando? O que tu acha e tal? Fiz, pegava a foto da pessoa que adquiria o voucher e tipo assim, meu voucher Lorena Macedo, fiz todo um babado, né? Caraca, eu acho. E aí todo Senso de mundo... comunidade, várias Exato! coisas. Aí todo mundo postando meu voucher. Eu sei te dizer que em 2 semanas a gente levantou quase 8 mil reais, que sustentou a gente na pandemia. Tipo, sustentou. A pandemia toda ali. Ficamos com isso. E segura, né? E Não segura. gasta, A né? gente, na pandemia era só miojo e salsicha. E aí foi isso. Aí depois, quando voltamos, em junho, aí sim, foi um boom. Aí foi um boom enorme. Foi. Enorme. Inesperado, né? Assim como muitas pessoas fecharam as portas, e eu conheço colegas que fecharam os seus negócios, suas clínicas e tudo mais. Eu fui, né, amor? A gente foi crescendo ali. Foi. Tanto é que eu comecei a precisar de ajuda, porque antes eu era só lá dentro da clínica, né? Ele estudando sempre ali. E aí eu abria a porta, cuidava da agenda, servia café, atendia e fazia tudo isso. Eu presa, né? Eu presa. Aí pegamos a minha irmã, que é a Letícia, que hoje ela tá com a gente na clínica, né? É o braço. Ela é, tipo, um é o braço direito e o outro é o braço esquerdo, né? E aí fui treinando e tudo. Aí nós mudamos. Né? E assim, todas essas decisões de mudança, de crescer, de reforma, será que vai, será que não vai? A gente sempre sentava junto para decidir. Amor, o que tu acha? Amor, não sei o quê. Não, eu acho assim, eu acho assado. Bora? Bora. A gente pode falar de números, assim, mas não sei se confortável, mas quanto que estava faturando, mais ou menos, nesse tempo? Naquela época, a gente estava faturando uns 20 mil, 30 mil. Não, começou menos, assim, 15, 20. Foi de fato numa crescente. Mês a mês era uma crescente. Mas, assim, a despesa era muito alta? Não, era baixa. Eu não fazia estoque de produtos. Hoje a gente tem um estoque, graças a Deus. A gente já consegue comprar quantidades altas de fornecedor, entendeu? Os procedimentos feitos na época também. Os insumos não eram tão altos de valor. Então E a gente conseguia... o próprio ticket médio era mais baixo. Eram procedimentos mais simples. Eu não comecei fazendo os procedimentos mais arriscados, digamos assim, né? Eu comecei a fazer dos básicos. Muitos cursos, porque ela comentou sobre a pós. A pós foi só para ela ter o certificado de que ela pode atuar. Mas para começar a atuar realmente foram muitos cursos. A pós, ela te habilita. Ela não te qualifica. Aí é cursos em cima de cursos. Cursos fora. Fiz cursos com um médico cirurgião plástico que mora na Flórida para aprender as técnicas. Fiz curso em Balneário Camboriú, em São Paulo. Fui fazendo vários cursos. Fiz cursos em Belém. Né? Fiz vários cursos para ir me qualificando, pegando prática, leveza na mão, todos esses detalhes, né? É que não adianta ser muito bom de rede social e tecnicamente... Não sei, exatamente. Só vende uma vez, né? Você só vai vender uma vez. Tu não fideliza o paciente, né? Tinha procedimentos que ela já poderia fazer, mas eu não fazia. Eu não estou ainda totalmente confortável e segura para fazer, ela não fazia. Não faço. E eu indicava para outros colegas e assim... Aí muita gente dizia, nossa, tu manda o teu paciente para outro. Eu mando, eu tô sendo honesta com o meu paciente. O paciente vai, faz e ele vai voltar comigo, porque se ele quiser, ele vai voltar comigo, né? E assim eu fiz. E o paciente não esquece, né? Assim, uma relação de cliente, por exemplo, não esquece quando você fez uma boa coisa ali para ele, deu uma indicação. Sim. Não, e tu ser transparente com o paciente é a melhor coisa, porque tu ganha a confiança da pessoa, né? Independente do que a pessoa vai fazer ou fechar contigo de tratamento, tu ganhas a confiança dela.
né? Então, o que tu for falando, orientando, tu tens ali uma credibilidade com aquela pessoa, entendeu? Entendi. E qual foi a outra virada de chave depois? Depois de lá Aí- da Marise Barros? Pronto, aí foi quando a gente foi pro local, pro Vita Office, né? Pra esse prédio, Sala. só que Mas já numa era uma sala lá em sala cima. sozinha, né? Já não dividia a sala, Bacana. aumentou a estrutura, aumentou tudo, demanda, aumentou A reforma já custos. foi grande, grande assim, já foi uma reforma maior do que a outra, né? Até porque foi sozinha. A essa altura você já estava fazendo um trabalho ainda melhor de rede social. Eu sempre enxerguei a rede social como algo muito importante. Então, Sim. assim, a mesma importância que eu tenho de melhorar o meu conhecimento técnico, eu vejo que eu preciso investir na rede social. Isso é fato, Entendeu? Caminha né? junto. Exatamente, caminha junto. E aí, trabalhando sempre. Uhum. Aí eu fui indo para várias tentativas, né? Assessoria, agência, fui indo para várias para ver qual que Qual modelo funcionava melhor? funcionava melhor, E era uma forma exatamente. de tirar um pouco esse peso dela, porque não é que perde tempo, mas ela ficava muito tempo presa nessa parte, porque é importante, né, Sim. de divulgação. Só que acabava que ela não conseguia fazer um curso, ela não conseguia, né, sei lá, viajar para fazer cursos mais específicos, não dava Sim. tempo. O próprio atendimento, né? Enfim, o atendimento nessa época que a gente foi para a segunda sala, no caso, era só eu que atendia. Eu era a única mão de obra rentável ali, né? Que colocava o valor dentro. E ainda era só eu e a Letícia. Aí logo em seguida, não tá dando mais, vambora. Aí logo em seguida ele entrou. Tava só estudando ainda. Era. Nessa época tu já tinha Não, fiz feito. Uber, Uhum. né? Fez Fiz Uber. um tempo, logo quando saiu, né, o boom do Uber. Uhum. Na verdade, eu parei quando veio a pandemia, que aí parou tudo, aí segurou. Foi, verdade. Mas era uma forma, porque era flexível, né? Sim, Escolhia horário era para estar na flexível. rua, conseguia estudar, entrava um dinheiro, era uma forma. Verdade. Verdade. Mas aí depois já não ficou tão bom, aí fui para lá. Mas para ir para lá foi uma, né? Foi, a gente pensou muito. Será que vai? Será? Porque assim, vamos lá, né? Eu sou o tipo general, como ele fala. Minha general. As coisas têm que funcionar. Aí tu imagina, em casa eu ainda sou um pouco mais leve. Não, Mas, outra pessoa. mas na clínica, ele diz que eu sou a Lorena na clínica e a Lorena em casa. E eu acho que eu sou mesmo, entendeu? Não, completamente. Então, ir lá- Perfeição dela mesmo. Eu sou extremamente exigente, eu sou muito detalhista, perfeccionista, as coisas têm que estar corretas, tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo muito bem organizado. Eu sou muito metódica, então a gente pensou muito para não gerar em conflito e colocar até o próprio relacionamento ali em questão, entendeu? Mas chegou um momento que eu falei, não dá, não dou mais conta, não tinha mais como eu dar conta de parar 10 horas da noite e fazer os pagamentos, contato com o fornecedor e tudo mais. Tava muito sobrecarregado. Tava muito sobrecarregada. E aí ele foi pra lá. Aí ficou lá, e ficamos nós três. E era bem estranho no início, né? Porque eu Era. estava acostumado com a Lorena e com a Letícia. Sim. Aí, de repente, eu abri a porta, né? já deviam me conhecer pelo Instagram, né? Da clínica. Mas era um choque, assim, inicial, né? Quem é esse cara? Até porque o Do nada, maior... homem aqui. o maior público são mulheres, né? E aí já estavam acostumadas e aí davam de cara. Era pequeno, assim, né? A recepção era pequena e ele lá na frente, na recepção, Acho que dava não, de não, cara deu, com ele. Né? Sim. Deu um upzinho ali, não foi? Olha, essa autoestima dele é lá em cima. Sabe aquele... Opa! Não, mas aí foi bem legal. Me tirou uma sobrecarga bem grande. Tanto é que eu consegui ir me dedicando cada vez mais no atendimento, enfim, pensar ali, né, em expandir e tudo mais. Aí eu lembro que um pouco depois fui fazer cursos fora de novo. E aí foi quando isso deu basicamente um ano. E aí surgiu a oportunidade de ampliar, né? E graças a Deus o faturamento aumentando, numa crescente, A numa gente vinha crescente. procurando, né? Uma segunda sala. A gente queria a sala do lado para aumentar, né? Só O que custo ia ser bem menor, né? e aí surgiu essa oportunidade. Eu lembro que a gente estava viajando para Balneário Camboriú, fui fazer um curso. Quando Já terminou o aproveitou pra curso, ele chegou para a gente ficar uns 3 dias passeando. Aí a gente acabou decidindo lá, porque a corretora, eu já tinha avisado ela que eu estava procurando e tudo mais. E aí surgiu aquele local lá que era uma churrascaria antes, que pegava os 3 pontos, né? Que hoje é o pet shop, a clínica e a cafeteria.
E aí que eles iam dividir e tudo mais. Ela mandou, a gente olhou, já fiquei desesperada. Eu quero. Aí eu digo, amor, eu quero, bora fechar. E ele diz, calma. E eu, calma nada, eu quero. Eu lembro desse tempo. Pois é. E aí deu certo, pegamos, fechamos. Mas ele nunca me diz não, né? Uhum. Ele analisa, ele é mais pé no freio, mas ele não diz não. Não, é porque entra naquilo que a gente falou antes, é oportunidade. É. E a gente por Uma exemplo, vitrine gigantesca. Sim. ela tem esse lado muito de bora, eu tenho aquele calma, bora ver o lado ruim também da situação, Sim, né? Nem tudo é bom. Bora né? pesar, né? Só que no final das contas eu também não consigo dizer não, porque imagina, chegar lá na frente, pô, e se tivesse feito, né? Vamos fazer, mas bora pensar um pouquinho, Ele me faz pensar um pouco, e entendeu? vamos fazer. E vai ter que dar certo. É. Entrou, vai ter que dar certo. E ali foi que eu digo, eu te juro, hoje eu entro lá na clínica, eu olho e eu ainda não acredito que a gente conseguiu construir. Não, que a gente conseguiu construir aquilo tudo, entendeu? Por quê? Eu inocentemente imaginava metade do valor que nós gastamos. Tanto é que eu falei para a arquiteta. Investimos, verdade. Melhor palavra. Eu falei para a arquiteta, será que X dá que a gente está verificando para pegar um empréstimo? Assim, a gente não tinha esse dinheiro todo na conta. Né? E ela olhou assim, a arquiteta era a nossa cunhada, e aí ela disse assim, cunhada, assim, depois da pandemia, para o que vocês querem, isso não dá. Eu falei, mentira. Aí ela, não dá. Dá sim. Isso eu em contato com a gerente do banco. O empréstimo foi aprovado. Né? Na época, a gente queria um empréstimo de 150 mil. Foi aprovado. Mas os juros altíssimos. Altíssimos. Porque eu olhei aquilo, que eu fiz uma conta básica, porque eu não entendo muito assim de conta, né? Eu vou muito na intuição, na verdade. Eu falei, sem condição. Vamos trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se for preciso. Mas não dá. E de novo, a gente foi para onde? Cartão de crédito. Não, a gente estourou todos os cartões. A gente tinha uma reserva, que tu sabes, né? Sim. Que a gente colocou essa reserva, né? No investimento. Mas, assim, o valor que tinha lá não foi muito maior do que nós gastamos. E, por incrível que pareça, a gente não usou toda a nossa reserva. Mas, assim, foi uma época que a gente chegava às 9 da manhã para trabalhar e saía meia-noite. O diferencial foi esse que a gente conseguiu. Tá na obra e trabalhando. Sim. Entendeu? Então o faturamento continuava, até aumentou, porque a gente falou, falar para a Letícia, né, que cuida da agenda. Bota aí, de 8 até a hora que for, porque é um momento. É um momento de rapar agora. Agora é ralar. E tu sabe o que é legal? Como a gente postava, eu posto muito, então eu postava os bastidores, a decisão de alugar, o negócio vazio e tal. As pacientes também, sabe, quando engaja aquilo e não, bora, como é que tá, não sei o quê. Então, tipo assim, tu sente aquela motivação no geral. Às vezes tu tá ali desesperada e vem alguém assim, não, calma, Lorena, vai dar certo, tudo que faz dá certo, porque tu te dedica, tu é maravilhosa, tu é honesta e tal. Tipo, dá até um gás, porque tem momentos que dá um desespero do tipo, será que eu fiz a escolha certa? Né? Tipo, dá esse desespero. A gente já investiu tanto, será que não vou conseguir avançar? Exatamente. Chegou um momento que a gente procurou no Google. Quanto valia um rim? Tu acredita? A gente pesquisou no Google para vender o rim. Bora pesquisar se a gente precisar vender o nosso rim. Vamos ver quanto vale pouco, né? 22 mil reais, gente. Achei muito pouco. Muito pouco. Isso já vai virar corte, né? Quanto vale um rim, né, Vitor? Ia vender um rim. A gente sobrevive com um rim só. A gente vende um de cada. Já é um dinheiro. Já é um dinheiro que entra. Mas graças a Deus ninguém vendeu o rim. Não usamos toda a nossa reserva. Trabalhamos muito. E assim, a gente se organiza muito para viver em cima das prioridades do momento, né? Eu falo para ele, eu morro de vontade de conhecer a Europa, é um dos meus maiores sonhos. Poderia ter ido? Já poderia, graças a Deus. Mas a gente ainda não vai, não é o momento, entendeu? O momento ainda é de continuar investindo na clínica, no negócio, no que a gente tem em mente ali, no negócio para o futuro, para ter uma rentabilidade, para lá na frente a gente estar mais tranquilo e aí sim. Né, E assim, olhando para esse mercado, como que você vê hoje assim, o mercado de Belém para essa parte de estética? Com toda certeza é um mercado que só cresce, não só em Belém, Brasil mesmo, né? É um mercado que vem numa crescente, inclusive na própria pandemia, onde muitos mercados caíram e ele continuou numa crescente, né? Continuou numa crescente, assim, de uma maneira absurda. Agora é aquilo, não é todo mundo que continua crescendo.
Vai Entendeu? selecionando os melhores. Né? Exatamente, vai selecionando os melhores. E aí entra muito essa questão de como você se posiciona. E eu não estou falando só de rede É o social, planejamento todo. o né? planejamento todo, exatamente, de como você se tá com posiciona. as finanças seguras, porque muitas vezes as pessoas até geram muita renda, mas gastam muito também. Né? Esse Não foi um ponto consegue ter um importante. equilíbrio. Né? Quando a gente começou, a gente pensou, a gente vai estabelecer, beleza, você fatura tanto, você consegue já ter um padrão de vida mais assim. Vamos estabelecer isso aqui tipo, é confortável pra gente? É isso aqui. Sim. Dá para ter mais? Dá, mas é isso aqui. Daqui só lá na frente. Porque eu penso muito nisso. A gente está aproveitando um momento que está em crescente, mas a gente tem que imaginar lá na frente. Quando eu digo, bora ver o lado ruim. Vai que dá uma baixa. A gente tem que estar preparado lá. Sim, exatamente. A gente não tem que chegar ao ponto, baixou, vamos fechar. Não pode, né? Então a gente está numa fase... É nisso que a gente acaba combinando muito, que a gente pensa dessa mesma forma. Pensa igual, E né? diversificar as fontes de renda, né? Isso é muito importante. Fazer o dinheiro trabalhar para vocês, que é o que vocês já fazem. Mas essa questão de explorar algo que está em crescimento é muito importante. E aí aliar não só o trabalho, mas também as redes sociais, que é o que vai trazer. Sim, sim. E está no nosso plano, né, para 2023, essa questão de diversificar mesmo o investimento, né? As fontes de renda, com certeza. A gente já está pensando, pesquisando, fica lendo algumas coisas, continua investindo no trabalho, mas hoje na clínica, né, no caso, mas hoje tem outras pessoas atendendo, vai ampliar o quadro agora de novo, vai ter outra pessoa atendendo, agregando mais valor também. E aí também penso na outra parte que me pedem muito, né, que é essa questão da consultoria, mentoria, como trazer, porque os profissionais da área da saúde, eu acho que muitos, mas da área da saúde, eles têm muita dificuldade. Foi uma grande dificuldade para mim, só que eu não me aquieto em frente às dificuldades. Eu sou meio... Vou ali, eu fico agoniada. E aí, a gente sai com uma formação muito técnica, né? E só pensa em cursos técnicos. Tanto é que todos os meus primeiros cursos foi de harmonização, preenchimento, toxina, foi de conhecimento técnico. Sim. Aprimoramento daquilo. Exatamente. E a gente tem, na verdade, que estudar tudo, né? Sim. Tudo, porque ter um negócio não é só aprender o meu conhecimento técnico. Né? Eu preciso saber um pouco de tudo, na verdade. Para conseguir gerir tudo e ter pessoas fazendo, ter braços, mas eu preciso conhecer um pouco de tudo. Principalmente a gestão, né? Principalmente porque da gestão. Pode gerar muito dinheiro, mas tu não sabe como usar, onde usar, como fazer. Exatamente. Não vai adiantar, vai quebrar. E, assim, a margem da prestação de serviço de saúde, eu imagino que é uma margem muito interessante. Né? Sim, é uma margem boa. Varia muito dependendo do procedimento, porque a gente tem procedimentos, né? Produtos que têm um alto valor agregado, né? E o custo é muito alto também. Tem procedimentos que o custo é baixo. Claro que o valor agregado é um pouco menor, mas tem procedimentos que o custo dele é muito alto, né? Mas entregando resultados para o cliente também, ele entende aquilo, né? E como se posiciona no mercado, ele também entende aquilo, né? Que vale a pena pagar por aquilo. Eu passei por várias situações de muita dificuldade, inclusive. Nesse período, enfim, de ver que eu estava crescendo e tudo mais, quando a gente mudou para a segunda clínica, né? Pequena, mas já só a gente. Eu estava com uma dificuldade enorme. Um exemplo, tem procedimentos que uma seringa é R$2.000. Eu tinha que argumentar tecnicamente, assim, 15, 20, 30, 40 minutos para o cliente comprar aquilo, sendo necessário para ele. Entender o valor que estava sendo entregue. Isso, ali, né? mas aí eu comecei a ter uma sacada, né? Porque a minha imagem não estava agregando valor. Qual é a situação? Eu sempre tive uma cara de novinha, de menininha, de imatura. E eu me arrumava como? Eu me vestia com vestidinho, de babadinho, tênis, e eu ia atender dessa forma, né? Ali. Só que aí o cliente olhava para mim, poxa, essa menina quer me vender uma seringa de R$2.000. Tipo assim, eu não passava credibilidade, entendeu? E várias clientes falavam assim, não, Lorena, quando a gente chega aqui, que tu explica, tu argumenta, tu fala muito bem, a gente vê que tu tem domínio, a gente fecha. Mas até o cliente chegar, então eu comecei a perceber. Aí foi quando eu falei, amor, eu preciso fazer alguma coisa para transmitir na rede social essa maturidade, essa responsabilidade. Uma segurança. Isso, o que de fato eu sei que eu sei fazer, mas eu não estava transmitindo isso.
Aí eu fui... Era um todo, né? Até Era a um questão todo. do ambiente, né? O ambiente pesava também muito. influencia muito. Cara, muito bacana isso. É. Né? E assim, tem gente que tem a mente muito fechada. Tem. Acha que do jeito que você faz é o melhor jeito. E pronto, e paga é. quem quer e tal. Só que aí tu não cresce, Fica né? Ou tu limitado. perde oportunidades, né? Perde oportunidades. E foi uma outra virada de chave também. Essa Foi essa parte. Foi muito importante. Foi incrível a diferença. Até o boom na rede social. Hoje você Porque- tá com quantos seguidores? 16 mil. Fiz antes de ontem. Bati Olha, antes de ontem. Bacana, 16K. Hoje tem jantar de comemoração. Né? Pois é, tem. Né? Jantar de comemoração. Bacana. Pô, Tem. muito bom. E assim, eu vejo que é um público extremamente engajado. Né? Comentam bastante, perguntam bastante nas postagens, muito direct. E geralmente são dúvidas de procedimento, assim, não é um comentário à toa. Por quê? A gente quer seguidores, mas a gente quer paciente agendado. Eu não quero ter 40 mil seguidores por status. Não é só número, né? Não quero que seja número. Eu quero que aquelas pessoas gostem do meu trabalho, o acompanhem e queiram ser minhas pacientes. Eu quero que elas queiram ser atendidas por mim, entendeu? Isso é importantíssimo. E aí tá engajando bastante, trabalhando muito a rede social, né? Conteúdo de valor. Não é postar só o café da manhã, o almoço e jantar, mas é gerar conteúdo, é trazer conhecimento para as pessoas, é fazer as pessoas se identificarem com É uma aquilo. mescla, né? Exatamente. Teve um momento que se postava muito essa parte, porque precisava divulgar o local em si, né? Sim. O nome, né? Clínica Lorena Macedo, precisava divulgar. Então, chegou um momento que a gente falou, as pessoas já sabem o que tu fazes, né? Tipo, quais são os procedimentos. Então, a gente começou a pensar, a gente tem que postar tipo, a vida da Lorena Macedo, o que ela faz, como ela faz, assim, sabe? É porque hoje, assim, existe uma coisa no mundo do empreendedorismo, no modo geral, chamada equity. O equity é o valor da sua empresa, basicamente, quanto que ela vale. Pensa só, quanto vale a clínica doutora Lorena Macedo sem a doutora Lorena Macedo? Sim. Quanto que valeria, assim? Certamente cairia mais de 90% Muito, do valor da é. empresa. Então, qual que eu vejo, que eu já conheço vocês há um tempo, então assim, a gente já trabalha junto há um tempo, eu imagino que o desafio é esse, assim, criar novas fontes dentro de um próprio ecossistema. Na verdade, criar um ecossistema em torno da clínica para que esse equity valha muito mais Sim. além da sua imagem. Sim. Essa Com é certeza. Desafio grande. uma discussão, entre aspas, que a gente não entende. Porque Muito. a gente pensa assim, será que já é o momento da gente tirar um pouco a Lorena de dentro ali Do atendimento, atendimento. 100%, né? Será que a clínica já consegue isso ou não? Então, a gente está nesse momento, né? A gente tá nesse tentativa e erro, né? nesse Não tem debate, jeito, eu e ele. testar, A gente tá A gente bem- ainda tá nesse pensamento e acaba que a gente vai implementando isso aos poucos, Sim. né? Claro que a clínica, ela tem o meu nome, não é à toa, né? Mas a minha presença, ela vai estar sempre ali. Só que em algum momento eu não vou conseguir estar 100% só nos atendimentos, porque eu preciso fazer outras coisas, né? Gerir a E clínica para ganhar também. escala também. Né? Exatamente. Não dá para depender só da Então, sua força de trabalho. Perfeito. Então a gente vem ampliando, tanto é que a ideia de ampliar, de aumentar a estrutura era para ter novas salas e ter outras pessoas atendendo, né? E a gente vem ampliando devagar, sutilmente, vai colocando. As avaliações todas são feitas comigo, então o cliente chega até mim e dali eu vou conversando, contornando, explicando. Ah, o paciente está sendo atendido lá na sala 3 com a outra farmacêutica. Tô livre aqui rápido, eu vou lá, eu converso com o paciente, eu mostro que eu tô ali, entendeu? Até porque eu prezo muito por esse atendimento mais acolhedor, de cuidar mesmo do outro, do paciente entender que é um momento que ela tira para o autocuidado dela, um momento importante. Então, eu tento levar sempre essa mensagem E também, é uma né? conquista, né? Sim, É com uma toda conquista, certeza. Porque certamente quando você está investindo em um procedimento como esse, você abdicou de outras coisas. Sim, Porque claro. a gente até fala, é um dinheiro só, né? O dinheiro é um só. Você vai direcionando ele para É isso mesmo. Isso é uma coisa que a gente pesa muito, porque isso você comentou de a gente pensar, ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ela resolveu pegar esse dinheiro dela E e o ali tempo. no teu local, o Sim. tempo, e ficar ali. Então, pô, tu tem que tratar bem, tu tem que atender bem. Né? Tem que É o servir, mínimo, enfim, né? É o É o mínimo. mínimo. Que você tem que fazer. Com certeza. E assim, eu vejo que vocês agregam muito bem as experiências. Né? Sim. Sim, E isso faz um diferencial muito grande. A clínica tem um cheiro específico. sim.
o cafezinho é especial, o biscoito. Então, isso é coisa que fica na cabeça do cliente. Sim, eu tenho em mente que a qualidade do meu serviço não é o que o cliente vai comprar apenas. Ele já espera por uma qualidade. Quando ele vê uma farmacêutica formada há quase 15 anos, com 3 especializações, ele já espera pela qualidade no resultado, no serviço. O que ele vai comprar é a experiência que ele vai passar lá dentro e todos os valores que eu carrego e que eu coloco no meu negócio. Que ele vai se conectar, vai se linkar e vai querer ir e estar lá. Entendeu? Então, é agregar um todo mesmo. Então, eu sou preocupada nos detalhes. A cliente chega, ou melhor, quando a cliente vai embora, ela jamais vai pegar na porta para abrir. Jamais, jamais. Eu pulo na frente se precisar. É qualquer um de nós da clínica que abre. O cliente não abre a porta. Parece bobeira, né? Entendeu? Mas Parece bobeira. são Exato. detalhes. Recentemente, a gente fez uma contratação nova e aí a pessoa que estava lá disse assim, a recepção ficou cheia, eu não ofereci cappuccino, porque ia gastar muito. Eu falei, não, eu quero que todos os meus pacientes recebam o cappuccino. Eles estão aqui e eu quero proporcionar essa diferença, um cappuccino diferenciado, um sabor diferente, um biscoito amanteigado, com a logo. É para oferecer. Mas é porque tinha muita gente e ia gastar muito. Não. Isso Até já está porque- incluso na experiência do meu cliente. Sim, O valor que ele vai com certeza. pagar já está. Até porque para a gente pode ser o último atendimento. Mas é a hora daquela pessoa. Exatamente. Para ela não Exatamente. importa se é o teu primeiro ou o teu último. O atendimento tem que seguir Tem o que padrão ser do o primeiro padrão. ao último. E tem que agregar um valor absurdo. Sim. Isso a gente bate muito na tecla. Sim, muito. Desde a abertura da porta, né? Pra, sei lá, boa tarde, boa noite, pra tentar tratar sempre pelo nome. São uns detalhezinhos O que... cheiro da clínica. O cheiro, a gente tem essa essência que a gente encontrou e Acho gostou para a fantástico clínica isso. desde a primeira clínica, pequenininha. Foi sempre esse mesmo cheiro. E já ficou, as pacientes já sabem. Na inauguração da clínica nova, eu mandei fazer uma vela aromatizada. E aí eu botei uma etiquetinha. A pessoa que fez a vela, ela disse que achou fantástico. E aí eu mandei fazer uma etiquetinha. E aí eu entregava e dizia, olha, aqui é a nossa vela, com o cheirinho da clínica para você estar usando no seu momento de autocuidado em casa. Cara, ali ela lembra da clínica. No mínimo, ela vai dizer, tenho que voltar e fazer meu botox. Traz essa questão do acolhimento. Né? Uhum. Aí tu pensas, a pessoa tá pagando para fazer um procedimento que vai melhorar a autoestima, mas vai incomodar. Tu imagina se eu não ponho uma música calma, tranquila, acolhedora, se eu não deixo um cheiro agradável na clínica, a pessoa levando agulhada, entendeu? Então, o mínimo que eu tenho que fazer é gerar um conforto para ela, entendeu? E embora o resultado venha, né? E ela vai ter uma satisfação, vai ficar feliz, enfim, a questão da autoestima, que é muito importante. Fora que isso vai ficar... Outro dia eu estava lendo uma parte de um livro que eles diziam como eles poderiam, era o ramo de música, como poderiam emplacar uma nova música. Aí tentava, era uma música totalmente diferente do normal, assim, e não conseguiam emplacar. Aí fizeram um estudo que dizia que, por exemplo, você gosta de um determinado tipo de música. Toda música que for parecida ao que você gosta, você tem no seu cérebro identificado, pô, eu gosto disso aqui, entendeu? Então tu já associa, então tu consome. Quando vem uma coisa muito diferente, qual é o teu normal? Não quero. Aí o cara colocava isso como na rádio. Toda vez que tocava essa música, não dava 10 segundos, as pessoas trocavam de rádio. Entendeu? O que fizeram? Pô, não dá para pegar daqui para cá assim, tem que ser pouco a pouco. O que eles começaram a fazer? Vamos começar a colocar essa música no meio de 2 músicas que já são muito boas, que todo mundo gosta, não sei o quê. E aí eles foram conseguindo chegar no público. Tudo... Entendeu? O teu cérebro vai lembrar de algo ali. E aí a gente fala como tudo é pensado estrategicamente, né? Porque a gente trabalha estrategicamente as coisas na rede social e vem críticas, como se tu estivesse fazendo algo de errado. Não, a tua comunicação ela precisa ser assertiva com o teu público. Tu tem que pensar estrategicamente no que tu queres alcançar, no público que tu queres atingir, né? Eu lembro de rolou na internet a Boca Rosa, que é uma mega empreendedora, postou alguma coisa do roteiro dos stories dela. Aí todo mundo começou, roteiro de tudo, não sei o quê, fake e tal, aquela coisa toda. Gente, aquilo é o trabalho dela. E ela tá se comunicando de maneira estratégica, ela sabe o que ela precisa. E não é errado, né? Então as pessoas ainda têm uma mente muito pequena, como se
É igual eu digo, ter Julgamento, ambição. né? Julgam como se ter ambição fosse algo errado. Ter ambição não é errado. Errado é você pisar nas pessoas, você querer crescer, não fazendo o seu melhor, e sim, né, sendo desonesto, Passar enfim, por passar cima. por cima e tudo. Isso é errado. Ser ambicioso, ter um objetivo em mente, onde você quer chegar, onde você quer estar daqui a alguns anos, isso não é Conseguir errado. visualizar isso, né? É muito Exatamente. importante. A visualização é o primeiro passo. E assim, como que vocês enxergam essa questão de... Eu recebo muitos clientes de rede social, mas como vocês trabalham também a questão das indicações? A Sim. gente já conversou sobre isso, que é algo que Aham. vocês trabalham muito. Sim, a gente tem bastante indicação lá na clínica, graças a Deus, né? Acaba que o boca a boca ainda é o melhor, até porque eu posso atender uma cliente da rede social, mas se ela gostou, ela vai sair falando muito bem do meu trabalho para outra, entendeu? E a gente atende bastante essas indicações, eu consigo filtrar isso na avaliação, né? As avaliações são comigo lá na clínica, que eu ainda não abri mão das avaliações. Porque é um E ponto de contato contigo. exatamente, exatamente. Até para o cliente não frustrar, né? Tipo assim, eu vi e não encontrei com ela. Não tem como. Então, é até naquele momento da avaliação que eu explico mesmo com todo cuidado para o cliente, né? Do tipo, olha, a clínica cresceu, hoje eu já tenho uma outra equipe que me dá um suporte. Para o seu atendimento não ficar tão distante um do outro, eu já tenho outra farmacêutica na equipe, ela vai fazer suas próximas sessões, mas em tal momento você retorna comigo, nananã. Tem toda essa orientação, né? Para o paciente ainda assim se sentir assistido por mim, entendeu? Que é importante. Né? Faz uma diferença grande. Doutora, assim, e já caminhando aqui para o nosso final, eu queria perguntar para você, o que você diria, o que a Lorena de hoje diria para a Lorena de 10 anos atrás, assim, ainda talvez insatisfeita com o trabalho, pensando em transacionar de carreira, qual conselho você se daria? Qual conselho eu me daria, né? Eu acho que não desistir do que eu tenho em mente, né? Do que eu tinha em mente. Te confesso que eu nem sabia que eu queria empreender há 10 anos atrás. Mas eu tinha a vontade já, quando eu escolhi ser farmacêutica, porque eu tinha muito essa vontade de cuidar do outro, né? E eu já me via fazendo isso, cuidar do outro. E claro, por vários momentos aquilo pareceu ser muito distante. Então, se você tem algo em mente que você quer, você consegue. Basta você querer e você ir e planejar e fazer aquilo, né? Vai ter medo? Me perguntaram numa palestra recente que eu ministrei. Quando você começou, você teve medo? Eu falei, meu filho, eu tenho medo até hoje. A cada decisão que eu tenho que tomar, eu tenho medo. E isso não é errado também. Aí foi o que eu disse. Agora, o medo não pode te paralisar, né? Então, assim, não desistir. E uma coisa que eu sempre carrego comigo. Se você se propõe a fazer algo, você precisa se dedicar para ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Né? Não é fazer algo meia boca, digamos assim. Sim. E não desistir com toda certeza, que eu acho que a oportunidade de empreender, e eu falo muito isso para os farmacêuticos, né? Na minha classe, enfim. Estou aí na comissão de estética do conselho, né? De farmácia, então eu tento levar muito essa mensagem, porque o farmacêutico ele sai da formação dele pensando em ir lá para o balcão da farmácia. É um pensamento ainda muito pequeno e fechado. E ele se minimiza com aquilo. Entendeu? Então, exatamente. Então, assim, se você tem essa vontade de empreender, só depende de você. Só depende de você. Precisa ir se organizando aos poucos. Com certeza. Pode deixar claro. E que tem em mente que não é fácil, né? Sim. Hoje em dia você vê muito, porque, né? Fica em Empreendedores casa, de igual. não é fácil. Cada dia é um desafio. É Cada dia muito uma difícil, coisa muito nova que você difícil. tem que aprender a fazer. Mas é gratificante, né? Sim, muito gratificante. Olhar para trás e ver, né, aquele caminho ali. A gente contou hoje aqui detalhes que eu nem lembrava, né? E, por exemplo, a gente montou a arena e não deu certo. A gente poderia deixar aquele medo, aquela situação desestimular, né? E não, via a oportunidade. E uma coisa importante é não se deixar levar pelo que os outros dizem. Porque sim, isso é importante. em qualquer ideia, o normal é todo mundo. Isso aqui não vai dar certo. Às vezes não é nem por maldade. Não. Por exemplo, comentaste a relação dos teus pais. Uhum. Eu também, quando transacionei de carreira, minha mãe falou, meu filho, tá maluco. Sim. Vai largar a estabilidade por algo que você não sabe se vai dar certo, vai pagar pra frente. É algo que mais um senso de proteção mesmo, sim,
de torcer contra, né? Sim. Isso acontece muito. É E, verdade. doutora, qual é o seu maior sonho? Qual é o sonho grande? Olha, meu sonho grande é aposentar e viver viajando. Eu digo, amor, será que um dia eu vou me tornar influencer de viagem? Ela não gosta da ideia, mas eu pesquiso de vez em quando esses carros que a gente transforma, né? O motorhome, né? Olha isso aqui, Gente. amor. Dá um balão na Europa ali no motorhome, assim. Então, Tá em processo. um dos maiores sonhos é viajar bastante, conhecer o mundo, assim, é uma coisa que eu quero e tá lá no topozinho, por isso que a gente trabalha muito hoje, né? E claro, ter a família, né? Construir ali o nosso legado, né? A questão da marca Lorena Macedo, que a gente vem construindo, colocando os nossos valores, né? Ali. Exatamente, deixar algo escrito com relação a isso, principalmente essa mensagem do cuidar do outro, né? Mas acho que é isso. E ter também, né? Meu infoproduto aí na rede social. Quero muito. Ela não falou ser mãe, cara. Não, tipo, pra mim tá tudo certo aí, né? Então é nosso. Ser mãe faz parte, né? Então é Ainda não é um sonho, entendeu? Minha cabeça então, é porque eu acho que eu ainda tô muito nessa fase. Olha, eu não queria Meu cancelar o filho detalhe, é o meu negócio, entendeu? Sim. Eu acho que eu ainda tô muito nessa fase, muito engajada no meu negócio. Boa, Então, é isso. se vir hoje, maravilha, tá ótimo. A gente vai dar um jeito, né? Mas não um sonho, acho que é viver viajando. Gente do céu, gosto muito de viajar, ainda não consegui sair do país. Mas vai chegar esse momento. Vai sim. A gente tá trabalhando e assim, com inteligência financeira para construir isso. É o Vocês principal. são muito planejados, isso é muito bacana de ver. E, infelizmente hoje ainda é minoria, mas vocês já começaram a colher os frutos disso. Sim. E quando a gente joga pro longo prazo, a coisa fica Ai, gente. Mas isso, cara, isso é por exemplo, pode ser o teu papel. Uma vez a gente conversou sobre isso, né? Que o Rodrigo trabalha muito com questão de escola. É uma coisa que a gente não tem, né, na escola. A gente Educação precisa financeira. ter cada vez mais. Não cada tem, vez né? mais. É o acesso. Hoje em dia tá mais fácil, né? Com a rede social, com a internet e tudo. Mas é uma coisa que eu acho que essa geração que tá vindo precisa, e eu acho que vai vir mais preparada do que a nossa, que passou dos 30. Assim, entendeu? Hoje a gente tem que procurar. Hoje em dia, por exemplo, meu filho com 12 anos, as coisas já vão de cima dele. Entendeu? Já é mais natural. Então, de repente, já não vai ser algo tão impossível, assim, não é tão difícil. Né? E as coisas vão se atualizando com o tempo. Doutora, deixa suas redes sociais para todo mundo acompanhar, quem ainda não conhece. Por favor, né? Sigam lá, dra.Lorena Macedo, o Instagram, DRA Lorena Macedo Facebook, DRA Lorena Macedo TikTok. De vez em quando eu tô por lá. E engraçado que tem um potencial de engajamento. Só que aí o engajamento é bom, mas não é o meu público, por exemplo. Depende muito de qual é o público. Meu público maior tá no Instagram e depois no Facebook. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Thiago, meu amigo, muito obrigado. Prazer, viu? E assim a gente encerra mais uma edição do DVT aqui na História da Doutora. Agradecendo ao Rafa, agradecendo ao Lucas, todo mundo que está aqui com a gente. E se inscreva no canal, não esqueça de curtir e compartilhar com todo mundo. Obrigado.